Catequese litúrgica. Muita paz a todos vocês que nos ouvem nesse momento. Estamos aqui para mais uma catequese litúrgica, produção das irmãs discípulas do Divino Mestre. Eu sou a irmã Cidinha. Eu sou a irmã Rosária. No quadro de hoje, o assunto continua sendo o corpo como um espaço ritual. Recordamos que não existe liturgia sem o uso do corpo, sem o uso dos sentidos. É ação feita com o corpo, com todo o corpo. A pessoa toda participa com a mente, a vontade e o coração. E hoje, especificamente, falaremos sobre o olfato, a audição e o paladar. Começando pelo olfato. O que há para se cheirar na liturgia? É uma pergunta que parece engraçada. Aparentemente, são poucos os elementos diretamente envolvidos com o sentido do olfato. O vinho, o pão, o óleo, o incenso, flores. Entretanto, tais elementos são essenciais para determinadas ações simbólicas rituais. O mistério nos entra pelos sentidos e no contexto celebrativo vai sendo comunicado, vivido, realizado. Paulo apresenta belos testemunhos que atingem nosso olfato quando escreve: Cristo nos amou e se entregou por nós como oferenda e sacrifício de suave odor. Ao referir-se à oferta dos cristãos, ele diz: são como um suave perfume, um sacrifício aceito e agradável a Deus. Filipenses 4,18. E os cristãos de Corinto escreve: graças sejam dadas a Deus, que por meio de nós vai espalhando por toda parte o perfume do seu conhecimento. Paulo apresenta belos testemunhos que atingem nosso olfato quando escreve: Cristo amou e se entregou por nós como oferenda e sacrifício de suave odor. Ao referir-se à oferta dos cristãos, ele diz: são como um suave perfume, um sacrifício aceito e agradável a Deus. E aos cristãos de Corinto escreve: graças sejam dadas a Deus, que por meio de nós vai espalhando por toda parte o perfume do seu conhecimento. E a nossa audição? Como a exercitamos? Certa vez, durante um encontro, referindo-se à prática de oração, uma pessoa se pronunciou dizendo: eu rezo todo dia, falo com Deus o tempo todo. Depois disso, alguém interveio dizendo: e quando é que você o escuta? De fato, nos dias atuais, envoltos por tantos apelos sensoriais, falamos, vemos, ouvimos, cheiramos, tateamos muito e escutamos pouco. Achamos que isso é normal, que faz parte do nosso tempo. Será? Podemos perceber o possível resultado dessa conduta em nossas celebrações litúrgicas. Nossas reuniões ruidosas, mal preparadas, visualmente poluídas, têm nos afastado da escuta essencial, colocando em risco o nosso encontro fraterno ao redor da mesa do Senhor. Que caberia uma questão: se vivemos num mundo que privilegia o fragmentado, não conviria um resgate da unidade do ser para que o culto espiritual que elevamos ao Pai por Jesus Cristo seja real e seja íntegro? Num diálogo ou numa situação qualquer, alguém diz: pense antes de falar. Quando isso ocorre, normalmente, ficamos atentos sobre o que nós mesmos dizemos, ou seja, passamos a ouvir a nós mesmos. É o que acontece durante a proclamação da palavra. As palavras ditas são não somente ditas, mas ouvidas, interpretadas, internalizadas. Para que alcancemos tal objetivo, é necessária uma preparação prévia, não simplesmente voltada para a leitura, mas para os traços sensoriais nela contidos, as palavras-chave do discurso. Eu te fiz luz
Será verdade que exercitamos pouco as nossas faculdades auditivas? Exatamente. Ouvimos de tudo, sem todavia reservarmos um tempo para um processamento inteligente, e desse modo vamos esvaziando os conteúdos mais significativos que nos penetram pela via sensorial auditiva. Uma boa escuta gera transformações no ser inteiro. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta admoestação do Mestre não servia somente para que os discípulos se concentrassem no poder de suas palavras. Ela implicava no exercício contínuo da reflexão para as tomadas de decisão próprias do segmento. Hoje, tal orientação se dirige a nós, seus discípulos e discípulas. Ao falar de si como o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas, as conhece e elas escutam a sua voz, Jesus de Nazaré anuncia as consequências de seu ministério e convida seus discípulos a fazerem o mesmo. E a nós também. Conforme os evangelhos, Jesus, o Filho amado, é exemplo de escuta atenta à vontade do Pai. E se Paulo nos conclama a sermos seus imitadores, é justamente para desfrutarmos da intimidade dos discípulos de Jesus, escutar com os ouvidos e com o coração, escutar inteiramente. O tempo todo, durante as nossas celebrações, somos provocados ao uso do sentido da audição. Ele está sempre ativado, mas qualquer distração nos leva para longe do que se celebra. São ruídos que nos distraem da escuta do essencial. Continuamos ouvindo, mas é uma outra escuta. Há palavras, expressões, cantos que aguçam nossa audição e nos trazem inteiros para dentro do mistério que se celebra. Por vezes, tudo entra por um ouvido e sai pelo outro. Felizmente, quando ficamos atentos à palavra, às orações litúrgicas, aos cantos rituais, imprimimos a marca do servo que se deixa guiar pelo seu Senhor. Também nos Salmos há incontáveis exemplos de autêntica escuta, de um Deus atento ao clamor do seu povo e de um povo sedento de Deus. O Senhor preparou um banquete, ó famintos de amor acorrei. O cordeiro já foi imolado, vinde todos, tomai e comei. O cordeiro já foi imolado, vinde todos, tomai e comei. Quanto ao paladar, temos visto que os sentidos constituem a base e o fundamento para a expressividade humana, em especial para a expressividade litúrgica. Aos poucos, podemos perceber a importância da ativação dos sentidos corporais na liturgia quando atuam numa espécie de intermediação comunicativa e, por conseguinte, dispõem todo o nosso ser para o encontro com o outro e com o mistério celebrado. O que na liturgia aguça nosso paladar? Em se tratando desse sentido, parece ser mais fácil quando pensamos na celebração da Eucaristia, uma vez que nos coloca em situação de comer e beber. Mas aí fala-se de duas mesas, onde é distribuído o pão da vida, a mesa da palavra e a mesa do corpo de Cristo. Portanto, existem outros sinais sensíveis próprios de uma celebração que, direta ou indiretamente, tem a possibilidade de ativar o nosso paladar. Por exemplo, quando cantamos um salmo na liturgia das horas, ou no ofício divino das comunidades, ou quando escutamos a palavra de Deus, ou ainda quando oramos como igreja, a liturgia, fonte e cume, tem sabores e gostos que nutrem dimensões significativas e essenciais do humano e faz crescer o desejo de Deus como algo vital. O Senhor preparou um banquete, ó famintos de amor acorrei. O cordeiro já foi imolado, vinde todos, tomai e comei. O cordeiro já foi imolado, vinde todos, tomai e comei.
Há nas Sagradas Escrituras uma infinidade de expressões literárias capazes de ativar o nosso paladar, mesmo que neste caso a via sensorial primária seja a audição ou a visão. Isso costuma ocorrer por um processo integrativo e englobante dos sentidos. É o que acontece, por exemplo, quando lemos um livro e vamos incorporando as sensações nele contidas. Os evangelistas põem na boca de Jesus palavras afáveis. Lucas 24 ou João 21 nos diz: tendes algo para comer? Palavras transformadoras. Dai-lhes vós mesmo de comer. Palavras dramáticas. Tenho sede. Palavras essencialmente humanas encarnadas. Tudo nos dispõe à saciedade que promove o encontro entre uma realidade que é imaterial pela materialidade da voz humana. Alimentar-se na liturgia exige que ultrapassemos simbolicamente ou significativamente a brevidade do ato de comungar. A gustação é um sentido eminentemente receptivo, passivo, quase sempre acompanhado da visão e do olfato. Precisamos dar tempo para sentir o sabor dos alimentos que provamos. Precisamos saborear a vida. Para refletir, você consegue saborear os alimentos no dia a dia? Faz alguma oração antes das refeições? Que tipo de oração você faz? Por hoje vamos encerrando o nosso quadro. Obrigada pela sua atenção. Fiquem com Deus e até a próxima Catequese Litúrgica.